Olá, galera! Esse é o curso Agora Vai. Aula de hoje: movimento circular uniforme. Vamos lá? Galera, movimento circular uniforme, o próprio nome já diz. Movimento circular. Circular por quê? Porque a trajetória é uma circunferência, ok? Uniforme por quê? Porque a velocidade escalar é constante, ou seja, ela não muda. Vamos lá, não varia. Mas por que velocidade escalar, professor? Ora, gente, porque se a gente for pensar na velocidade vetorial deste sistema, vamos pensar primeiro o que é velocidade vetorial. Velocidade vetorial ela tem direção, que é mais ou menos o plano onde que está esse sistema. Tem sentido. Dentro desse plano, a gente construiria uma seta que orientaria para onde a gente está indo nesse plano. E tem módulo, que é o tamanho desse elemento. Ok? No nosso caso aqui, se a gente observar as setinhas feitas nesse movimento circular, a direção e o sentido mudam o tempo todo. Então, pensando em direção e sentido, esse movimento não é uniforme. Mas quando a gente fala de movimento circular uniforme, a gente está destacando o módulo desse movimento. Ok? O módulo, ou seja, a rapidez com que esse corpo se move. Não importa a direção e o sentido, mas a rapidez é sempre a mesma. A rapidez é a chamada de velocidade escalar. Então, a gente tem que guardar que o movimento circular uniforme, apenas o módulo da velocidade, do vetor velocidade, se mantém constante. Ok? Então, toma muito cuidado, porque tem prova que pergunta para a gente, a velocidade é sempre constante? Não. A velocidade escalar é constante. Beleza? Volta aqui. Percebe que esse movimento circular, se eu fizer essa bolinha girando aqui, essa bolinha vermelhinha, rosinha aqui, girando, 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 ela vai fazer um movimento repetitivo. Esse movimento repetitivo a gente chama de movimento periódico, ok? Por quê? Porque ela faz se repetir o tempo todo, num período de tempo, certo? Período é um tempo de um ciclo completo. Ou seja, o tempo dela sair desse trecho e voltar até esse trecho, a gente vai chamar de período. É um período com que as coisas se repetem, ok? Bom, período a gente vai representar pela letra T maiúscula. E lembre-se, é uma medida de tempo, certo? Se é uma medida de tempo, não, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a gente vai usar como unidade de medida segundos, ok? Então, beleza. O período é o tempo de um ciclo completo, certo? Vou colocar aqui, ó, completo. E o tempo de um ciclo completo vai ser representado por período, que é esse Tzão aqui, que é medida em segundos. Beleza? Continua aqui. E frequência, professor? O que vem a ser frequência? Eu já ouvi falar de frequência em movimento circular? Sim. Frequência, galera, é o número de vezes que o movimento se repete por unidade de tempo. Com que frequência você vai à escola? 5 vezes por semana. É o que se espera. Com que frequência você come? 4 a 5 vezes por dia. Com que frequência você toma banho? Todos os dias. Ok, então frequência é quantas vezes aquilo se repete numa unidade de tempo, certo? Então a gente pode representar essa frequência por um fzinho minúsculo e colocar aqui, ó, n, que é o número de vezes de um ciclo completo, ou que se repete, por unidade de tempo, variação de tempo. Ok? Vamos pensar aqui na nossa circunferência. Volta nela aqui. Se a nossa trajetória aqui for de uma volta só, então deu uma volta, quanto tempo isso leva? Vamos lá. Dado uma volta completa, o tempo que levou essa volta é o próprio período. Se esse tempo é o próprio período, eu posso dizer que a frequência de uma volta é igual a 1 sobre período, né? É 1 porque é o número de voltas e o período porque é o tempo. Percebe que aqui traz uma ideia para a gente. Destaca esse ponto aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A gente está conseguindo comprovar que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais, certo? E qual que é a unidade de medida de frequência? Bom, é o número de voltas ou o número de rotações por unidade de tempo. Unidade de tempo do Sistema Internacional, segundos.
Então seria rotações por segundos, ok? Mas em homenagem a um físico, deram o nome de Hertz para essa unidade de medida, ok? Que a gente vai representar por Hz. Então, lembre-se que Hertz é o número de rotações por segundo. Mas espera aí, professor, eu já vi em prova aí os caras pedindo rotações por minuto. Tá aqui, ó. Rotações por minuto, é verdade. Tem prova que trabalha dessa forma. Em algumas máquinas, por exemplo, elas têm a sua frequência dada em minutos. Como que a gente faz? Ué, a gente vai ter que transpor RPM para Hertz. Então, por exemplo, se eu tenho 60 RPM, tem uma maquininha aqui que funciona, tem uma plaquinha, funciona com 60 RPM. Quantos Hertz seria isso? Para eu passar de RPM para Hertz, eu vou ter que dividir por 60. Então, eu vou pegar a unidade lá, dividir por 60, isso aqui vai dar 1 Hertz. Então, significa que 60 rotações por minuto equivale a uma rotação por segundo, ou 1 Hertz. Beleza? Continua. Gente, quando a gente fala de movimento circular, a gente tem que pensar em velocidade escalar. Bom, velocidade escalar, lembra... Quando a gente fala de movimento circular, a gente tem que falar de velocidade angular, galera. Que é uma velocidade que vai medir a variação de ângulo, tá? A gente vai utilizar essa letra aqui, que é a letra ômega. E vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho um corpinho que está nesse ponto inicial. E ele vai fazer essa trajetória. Ele sai daqui e chega até esse ponto. Ok? Ou ele sai desse ponto e chega até esse. Tanto faz. Vamos supor que ele sai daqui de cima e vem aqui para baixo. Ele saiu de φ0. Φ é a medida de ângulo, tá? Ok? E chega em φ1. Certo? Bom, quando a gente sai de um ângulo e chega em outro, a gente vai ter uma variação angular, chamada de ΔΦ. Se a gente pegar lá do que a gente conhece de velocidade é ΔS sobre ΔT, na velocidade escalar, certo? No nosso caso, o nosso ΔS vai ser representado pelo ΔΦ, que é a variação de ângulo. E nossa ΔT é ΔT mesmo, é o tempo, ok? Só que essa variação de ângulo, nos estudos físicos aqui da circunferência, ele não é medido em graus. Não, ele é medido em radianos, ok? Lembra de radianos? Dá uma olhadinha aí nos seus estudos de matemática que você vai lembrar um pouquinho de radiano. Mas a gente pode fazer uma relação aqui, ó. Uma volta completa equivale a 2π radianos. E a gente quer analisar 60 graus. Põe um x aqui, agora tá certo, né? Vai ficar 120π, a gente multiplicando em cruz ali, dividido por 360. Isso é igual a x. O nosso x aqui vai dar π sobre 6 radianos. Beleza? Então, a gente consegue fazer a transformação tranquila, tá? Bom, para uma volta completa desse sistema, a minha velocidade angular poderia ser descrita assim. A variação angular de uma volta completa, 2π. O tempo de uma volta completa é o próprio período. Mas lembra que período é inverso de frequência? Então, eu posso falar que essa velocidade angular também é 2π vezes a frequência. Certo? E se multiplicar pelo raio? Se multiplicar pelo raio, você volta para a velocidade escalar. É verdade. Olha lá. Velocidade escalar é ômega vezes o raio. Está ali em cima. E o que é ômega? 2π vezes a frequência. Ué, então eu posso escrever aqui velocidade escalar. Vamos arrumar aqui. Velocidade escalar é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio. Ok? E se eu não colocar o raio, professor? Se você não colocar o raio, você está falando para mim da velocidade angular desse sistema. É muito importante a gente diferenciar isso, porque quando a gente for falar de sistemas de polias, que é a nossa aula 2, não deixe de assisti-la, a gente vai falar exatamente disso, da relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Não deixe de curtir o nosso canal, dar o seu like, compartilhe com seus amigos. A gente está começando esse canal, mas a gente está com a vontade de levar para você um conhecimento
diferenciado, um conhecimento de qualidade. Aqui você aprende física de verdade.